Na Rússia, dois carros tiveram uma batidinha por causa da neve. Essa moça esquece de puxar o freio de mão antes de deixar sua filha no carro para ir falar com outro motorista. Como num filme de terror, o carro começa a andar sozinho. A mulher corre atrás dele, mas ela não é nenhuma atleta olímpica. Ela está fazendo Cooper. Talvez não seja o filho favorito no carro. E quando ela alcança o carro, isso não faz a menor diferença, porque a moça e o carro continuam a deslizar. Ela não consegue parar o carro, mas o guardrail consegue. E o prêmio da melhor mãe do mundo vai para qualquer outra. Esse motorista imprudente acelera na curva e perde o controle. Para o azar dele, há um policial logo mais à frente, bem na direção em que ele está indo. Mas ele ainda não terminou. Ao invés de parar, ele tenta fugir de ré. Mas um caminhão decide tentar impedi-lo. Não dá certo. Enquanto o motorista fujão tenta escapar, a polícia entra no carro que está filmando e, de repente, esse motorista despreocupado se vê no meio de uma perseguição em alta velocidade. Que legal, é que nem nos filmes. É isso aí que ele disse. Quando ele começa a se distanciar, seu karma está tão pesado que o pneu estoura. Ele não tem outra escolha a não ser parar. E o policial de carona pega o motorista. Foi chocante ver esse carro dando a volta e passando na nossa frente. Eu não sabia se íamos bater nele ou ele ia bater na gente. E aí ele acertou o guarda-reio. Quase que foi na ponte. A roda traseira saiu voando. Sorte que ela caiu no canteiro central. Até tinha um pedaço da suspensão presa nela. Foi aí que eu decidi parar o carro. Eu fiquei chocado na hora. Você chega a ficar atordoado, porque essas coisas acontecem num segundo. Você não está preparado. Com certeza não. Mas tem que lidar com isso, não é? Pode ser uma coisa que você não queira ver, uma coisa que você não queira fazer. Mas você tem que lidar com isso. Sendo o primeiro a chegar nesse terrível acidente, cabe a Mark conferir se o motorista está vivo. Eu consegui abrir uma porta traseira. Deu para ver que tinha uma mão tentando abrir a porta por dentro. Quando a abrimos, tinha um rapaz que saiu se arrastando do carro. Você chega a ficar um pouco mal por dentro, porque você pensa... Poderia ter sido meu filho. Quando eu vi o rapaz, eu pensei... Nossa, podia ter sido meu filho. Ele estava com a mão no peito, mas estava falando bem. Ele falou pra gente que não sabia que estava num acidente quando eu disse que ele teve muita sorte. Ele estava negando até que estava no carro. Isso fez eu pensar que talvez ele tivesse caído no sono. A grande sorte dele foi que ele não atingiu a ponte. Se ele tivesse batido alguns segundos depois, acho que ele teria morrido, porque se ele tivesse batido na ponte, o impacto teria matado ele. Afinal, o concreto não se move. Eu acho que ele teve sorte. Muita, muita sorte. A gente não queria ficar parado na estrada, porque sabíamos como isso pode ser perigoso. A gente não queria contar ainda mais com a sorte. Então, eu perguntei pro cara da ambulância que tinha acabado de chegar. Tudo bem? Nós podemos ir? E ele disse, claro, tudo bem, podem ir. A batida pode ter durado apenas 5 segundos. Mas Mark e Kay irão lembrar para sempre. Quando uma coisa dessas acontece, ela meio que não sai da sua cabeça. Não sai mesmo. Isso te ensina a prestar mais atenção aos detalhes. Quando você vê uma luz de freio, tem um perigo. Você pode não estar perto, mas há um perigo. Prepare-se e fique atento. Eu falo por experiência própria. No fim das contas, alguém comete um erro que acaba resultando em algum tipo de acidente. E aí que eles aprendem. Eles não vão aprender de outro jeito, com alguém falando, ou buzinando, ou coisa do tipo. É isso. Infelizmente, muitos parecem esquecer as leis de trânsito.
Esse motorista em alta velocidade quer tanto ultrapassar que ele ignora a neve na pista e acelera com tudo. Em segundos, ele perde o controle do carro e quase atinge um pedestre. Que pena que a árvore não teve a mesma sorte. Sem querer ficar para trás, esse motorista faz uma ultrapassagem arriscada. Mas não se preocupem, essas árvores corajosas protegeram as casinhas. 1 a cada 5 motoristas admite ter ultrapassado outro veículo em condições perigosas. Vocês têm que me avisar dessas coisas. O dia está nascendo nos Estados Unidos e há um certo romance rolando em uma autoestrada. O carro vermelho quer dar um beijinho no carro ao lado. Mas o carro preto se faz de difícil. Quando ele decide tomar uma atitude e ir atrás dela, ela decide que não quer mais. E lá vem o namorado dela, o caminhão de carga. A excitação foi tanta que o carro vermelho até inflou os airbags. Na Rússia, cortejar outro carro é algo bem mais direto. Como esse carro que atravessa o sinal vermelho irá demonstrar. Você pode ser super cuidadoso com o seu carro, mas te garanto que sempre haverá uma pessoa para estragar o seu dia. Como esse bobão que parou no meio de uma autoestrada. Ou esse maluco que está testando suas habilidades em marcha ré. Chase him. We're going 45 miles an hour. He's going 45 miles an hour backwards. Swerving. I mean, I'm not gonna lie, it's pretty impressive. I mean, I can barely go 10 in backwards. Eu sou muito bom em parar de ré no estacionamento. E por incrível que pareça, ele chega ao seu destino intacto. They're both idiots. Pois é, há vários doidos nas ruas, mas para nossa sorte, somos vigiados pelos super-heróis das pistas. Policiais, guardas de trânsito, não importa como os chamem, esses caras nos protegem. Ficamos atrás do volante 40 horas por semana, toda semana do mês. Então, eu diria que somos quase motoristas profissionais, mesmo não sendo profissionais. Ken está na Polícia Estadual há 5 anos. Quando você patrulha as estradas, nunca sabe o que vai encontrar no caminho. Numa cidade vizinha, a polícia parou um suspeito conhecido por tráfico de drogas. Mas o motorista entrou em pânico e, como numa cena de filme, bateu na viatura e fugiu para o deserto. Nesse dia em especial, estávamos numa patrulha normal. Eu e outras 2 unidades estávamos fazendo a ronda de sempre. Recebemos a informação enquanto monitorávamos o tráfico de que ele era membro de uma gangue e poderia estar armado. A última velocidade que ele havia sido visto era de 160 por hora. Eu estava tentando alcançar ele numa velocidade bem mais alta, então eu diminuí a distância cada vez mais. Levou uns 15 quilômetros para alcançá-lo. Quando eu cheguei atrás dele, sei lá, ele deveria estar a uns 130 quilômetros por hora. Eu liguei a sirene da viatura para tentar fazer ele parar, mas nesse momento, ele acelerou ainda mais e foi embora. A perseguição continuou por aproximadamente uns 9 quilômetros, chegando a quase 170 por hora algumas vezes. Ele ficava costurando entre os carros. Eu pensei em deixar a perseguição continuar enquanto eu sentisse que as pessoas na estrada não corriam perigo de ele causar algum tipo de acidente terrível. Havia uns 9 quilômetros de distância entre eu e os reforços atrás de mim. Ele foi para o canteiro central a uns 150 por hora. Se você já dirigiu um carro numa estradinha de terra ou alguma coisa do tipo, o canteiro central é a mesma coisa e a mais de 150 km por hora é bem difícil manter o controle do carro. Ele começou a ir para o outro lado e eu achei que ele iria parar na contramão e, por sorte, ele cruzou de volta o canteiro central e, com isso, veio na minha direção. A roda bateu no concreto e ele capotou. Quando isso aconteceu, óbvio que ele estava sem cinto e foi arremessado para fora.
Ele deve ter voado a uns 7 metros de altura. Mesmo estando lá, quase não dava para acreditar no que eu estava vendo. A caminhonete ficou destruída. A parte de cima ficou totalmente amassada, porque ela caiu de ponta cabeça. Eu achava que ele estaria muito ferido ou morto. Então eu me aproximei com cuidado e foi aí que eu o vi sair dos destroços e ele tentou fugir correndo. Sair correndo depois de um acidente desses, você tem que estar drogado. Eu não sei se uma pessoa normal conseguiria sair correndo depois disso. Minha preocupação era que ele fosse atingido por um veículo enquanto corria pela estrada e eu ficava olhando para trás. E ele saiu correndo. E eu segui ele pelo canteiro central. E aí consegui derrubá-lo e quando caímos no chão, ele se virou e ainda tentou lutar comigo. Sorte que algumas pessoas viram o que estava acontecendo o tempo todo. E com a ajuda delas, Kenny conseguiu prender o motorista. Eu tive muita sorte daquelas pessoas terem parado para me ajudar, porque eu até conseguiria mantê-lo sob controle, mas eu acho que não conseguiria levá-lo para o carro sem ajuda. E eu agradeço muito. Todos nós da polícia agradecemos, mas eu agradeço especialmente nesse caso. É bom saber que mesmo estando lá sozinho, havia pessoas dispostas a ajudar. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Até o motorista mais atencioso não teria visto esse detrito voando pelo ar. Mas a câmera viu. Quais as chances de você ser atingido por algo assim? 8.500 para 1. Obrigado. E falando sobre probabilidade, essa série de incidentes é tão improvável quanto ganhar na loteria. Então, pelos próximos 15 anos, eu espero que ele fique preso cumprindo pena pelas decisões que ele tomou. Essa situação terminou da melhor forma possível. Isso é exatamente o que queremos que aconteça. Queremos ver os caras maus na prisão, pagando pelas decisões erradas que eles tomaram e sem ninguém se ferir nesse processo. Não precisa prestar atenção no carro, e sim no pedestre. Lá se vai sua carreira de modelo. E às vezes, a coisa mais legal de se ter uma câmera são as imagens fantásticas e ao mesmo tempo bizarras capturadas por elas. Como esse cara que anda assistindo muitos clipes da Miley Cyrus. Presos no trânsito dos Estados Unidos, esses motoristas não esperavam por esse tipo de entretenimento. Manda ver, garoto. Desce até o chão. E por que não em cima do carro? Esse requebrado é de arrasar. Na Rússia, esse motorista achava que ser jogado para fora da estrada seria a coisa mais chocante do dia. Vou deixar o cachorro explicar o que estava acontecendo. Enquanto eles faziam um bebê do outro lado da cidade, aqui queriam se livrar dele. Bom, se servir de consolo, ela não é a única mãe que fez isso. E após pegar a criança, ela sai correndo sem nem dar um obrigado para o motorista do carro. Gente, onde é que estão as boas maneiras? Já vimos algumas coisas bem impressionantes nas ruas. Mas um caminhão fora de controle, abrindo caminho pelo trânsito com a lateral pegando fogo? Claramente ele não tem a intenção de parar, pois continua acelerando. E na Rússia, ninguém poderia imaginar o que aconteceria a seguir. Talvez se a motorista tivesse percebido que havia um botijão de gás vazando no carro, ela não teria acendido um cigarro. Quando ela abre a porta, o oxigênio extra apenas aumenta as chamas e seu cinto está preso.
Em estado de choque e com certeza precisando de um cigarro, ela se afasta do carro que é engolido pelas chamas. Incêndios em carros podem chegar a 800 graus e as chamas podem atingir mais de 3 metros de altura. Então, as pessoas estão certas em se afastarem do veículo. Mas esse carinha vai ficar desapontado, porque fora dos filmes, carros raramente explodem. Isso só prova que o trânsito no mundo pode ser um lugar fantástico. Nunca se sabe o que essas câmeras irão pegar. Além de registrar coisas bizarras e fantásticas, elas também são essenciais para provar de quem foi a culpa em uma confusão no trânsito. Infelizmente, não importa se você é um ótimo motorista. Existe muita gente por aí nas ruas que dirige de forma irresponsável. Então, nesses acidentes, é importante conseguir provar exatamente de quem foi a culpa. Todo mundo está sempre com pressa na Rússia. Deve ser por causa do frio. O carro prata cruza mais cedo, o preto tarde demais. E por sorte, esses 3 pedestres escapam bem a tempo. Acidentes como esse em cruzamentos são bastante comuns. Há um comportamento muito egoísta nos cruzamentos. Essa picape vermelha está ansiosa para cruzar, mas são os outros que pagam o pato. É só fingir que nada aconteceu. Infelizmente, esse motorista não teve tanta sorte, já que o outro carro foi entrando sem olhar. É muito difícil provar a culpa de alguém num acidente, porque não é todo mundo que para. Há pouquíssimas testemunhas, então a câmera pode servir de testemunha para você. A maioria das batidas em cruzamentos acontece por tentar ultrapassar veículos que estão mudando de direção, como essa moto acelerando do lado errado da rua. Esse carro cheio de passageiros atravessa um cruzamento de mão dupla, mas não vê o carro vindo. O carro é atingido com tanta força que arranca o banco traseiro, arremessando os passageiros pela rua. Por incrível que pareça, eles não sofreram nenhum ferimento grave. No Reino Unido, esse carro vermelho claramente não faz ideia de onde está indo. Mas ele tenta ir assim mesmo. E esse cara sabe para onde quer ir. Mas acaba voltando para o mesmo lugar.